Amigo, salve, salve, fiel torcida corintiana. Sim, o Coringão venceu. O Corinthians venceu finalmente, depois de 3 meses no Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu, foi efetivo, foi lá e fez 3 gols. Simples, fácil. Não tem, é, não tem enrolação. O Corinthians venceu 3-0. O todo-poderoso Mirassol, que vai para a Libertadores, e o Corinthians ganhou. Michael de pênalti, e o Roberto, que fez o simples, e o menino André, né, que vem aí do terrão. Gustavo Santos, finalmente o Corinthians venceu aí depois de 3 meses no Campeonato Brasileiro. Puta que pariu, depois de uma derrota amarga domingo passado e um empate estranho na quarta-feira contra o Internacional. Fiel João Pessoa, tamo junto, vai Corinthians, Márcio Magno Ferreira, tamo junto aí, é nóis. Corinthians é isso, velho. Quando a gente pensa que vai dar ruim, Corinthians, na verdade, a minha opinião é assim, né? O Corinthians deveria ter vencido os 3 últimos jogos. Os 3 últimos jogos, entendeu? Deveria ter vencido o Flamengo domingo, deveria ter vencido o Inter na quarta-feira e venceu hoje, né? E de 9 pontos ganhou só 4. Essa é a dificuldade que o Corinthians tem para vencer, né? Boa noite para nós, tamo junto, Yuri se redimiu. O Yuri já tinha se redimido na, no domingo, né? Mas perdeu várias chances, várias chances. Isso ficou marcado, né? Eu achei que depois do domingo, quando eu fui lá na arena, eu achei que os memes seriam maiores, né? Ainda bem que não pegaram muito no pé. Bom, até o presidente da República, o Xandão, zoou o Yuri Roberto, né? Então hoje foi a resposta dele, né, para essas confusões aí. Jogaram demais. Eu não achei, o Corinthians não jogou tão bem assim. É só a Taylor Swift lançar música nova que o Corinthians ganha, é verdade, mano. Caralho, velho. A menina tem que cantar lá na arena, pô. A menina tem que cantar lá na arena. Porque ela faz alguma coisa no final de semana, o Corinthians vence, mano. É incrível, né? Puta que pariu, mano. Essa menina aí tem que pôr a camisa do Corinthians urgentemente. Ela, igual a Ana Castela, lá também. Tem que fazer alguma coisa, porque lança CD lá, ou sei lá, que agora é, né? Lança música, né, álbum, e de repente o Corinthians vence 3-0, pô. Quem imaginava que o Corinthians venceria o Mirassol, todo poderoso Mirassol, por 3-0? 3 chutes no gol, 3 gols, entendeu? É impressionante como as coisas acontecem, né? E é isso, gente. Não tem muito o que dizer. O Corinthians alivia o torcedor depois de 2 resultados ruins, né? Contra o Internacional foi meio injusto, né? Porque o jogo pelo menos já tinha acabado. E contra o Flamengo foi aquilo que eu falei, né? Bom, soubemos aproveitar as chances criadas nesse jogo. E continue assim. Então. O problema agora é o Vitinho, né? O tal do Vitinho, ele machucou. Puta, e quando machuca, a gente tá em outubro. Olha, não sei, tomara que não seja nada, porque é o nosso 12º jogador praticamente, né? E a gente não tem elenco pra isso, né? O Mirassol tá onde tá por causa disso, porque não tem medo do adversário. Até mesmo o Flamengo, o Palmeiras, se eu não me engano, o Mirassol ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, entendeu? Entendeu? Ganha do Vasco, ganha do Santos. Então é um time que tá onde tá, não é à toa, entendeu? Mas tomara realmente que não seja nada grave, porque é um jogador que hoje é importante.
Hoje é importante. Ah, mas não fez gol, piriri pororó, mas assim, contra o Flamengo mesmo, ele entrou e pelo menos deu um chute pro gol, né? Fez o goleiro do Flamengo trabalhar, entendeu? Coisa que Thales Magno não consegue, Romero não consegue, entendeu? Então tomara que não seja nada com o Vitinho, né? E uma boa impressão desse André, né? Já não lembro qual o jogo que ele entrou, que ele já entrou bem, acho que foi contra o Vasco. Acho que foi contra o Vasco, ele já entrou bem. Não, contra o Fluminense. Contra o Fluminense ele já entrou bem, porra. E hoje faz um gol já pra também desafogar já a ansiedade, pô, muito bom mesmo, entendeu? Próximo jogo é contra o Santos, Aí vamos ver, né? Eles vão fazer de tudo pra ganhar. Eles vão fazer de tudo pra ganhar. Eles não conseguem ganhar dentro de casa, né? Eles não conseguiram ganhar do Grêmio aí. É... Então, mano, é clássico. Tem que voltar o máximo de jogadores possível. Acho que o Hugo Souza não joga, né? Talvez. Acho que não, né? Mas o Felipe Longo é um bom goleiro. E de resto, cara, é aquele time que todo mundo sabe que é, entendeu? André Ramalho, tomara que volte, né? O Tchoca jogou mais uma vez muito bem. No domingo passado ele já tinha jogado bem, entendeu? Mas mesmo assim seria melhor André Ramalho. Bidu vem jogando bem, o Mateuzinho vem jogando bem desde o domingo passado também. Mas é muito pouco, sabe? É muito esticado, né? A gente vai ganhar só os caras darem a vida. Então, mas é difícil essa história de dar a vida, né? Porque tem jogos aí que, teoricamente, o Corinthians tem condição de ganhar e não ganha, né? Foi contra o Sport, foi contra, tudo bem, contra o Flamengo foi mais pau a pau, assim, né? Mas se eles continuarem escolhendo jogos, escolhendo partidas, né? Talvez hoje eles escolheram fazer 3-0 porque o Mirassol tá bem, se perder em casa de novo é crise, mostrar depois de domingo, mostrar uma resposta, né? Que até porque contra o Inter era para ter ganhado o jogo, né? Se não fosse a arbitragem. Então, não sei se contra o Santos, sabe? É difícil dizer se o Corinthians vai jogar com tudo ou vai falar, não, a gente tá em 10º lugar, tá bom, vamos pensar na Copa do Brasil, que é só em dezembro, entendeu? Então a gente fica meio assim com esse elenco, né? Um elenco que tá baladeiro, escolhe o jogo pra jogar, pra dar a vida, né? Então a gente não sabe, eu não sei dizer se o Corinthians aí hoje era um jogo que era para ser um jogo ali de empate ou se dá tudo errado, uma derrota contra o Mirassol daquele 1-0 e hoje foi 3-0 pro Corinthians. Quem não viu o jogo acha que o Corinthians macetou o Mirassol, entendeu? E quem não viu o jogo domingo passado acha que o Flamengo macetou o Corinthians e foi tudo ao contrário. O Mirassol jogou melhor que o Corinthians hoje e o Corinthians jogou melhor que o Flamengo domingo. E ganhamos hoje e perdemos no domingo, né? Então é difícil saber o que vai ser o Corinthians, né? A cada rodada o que vai ser o Corinthians. Né? Mas assim, agora é 10º lugar, a gente tem que ver a pontuação, tem que ver quem ainda tem jogo pra fazer, pra realmente ver qual é a colocação do Corinthians, né? O que o Corinthians, sabe? Porque pela pontuação eu não sei se 45 pontos é a pontuação ou 46 que vai deixar de cair, entendeu? Se Deus me livre, isso acontece, né? Mas, bom, eles dominaram o jogo, mas não souberam aproveitar as chances. Já o Corinthians consegue aproveitar. Então, e semana passada foi ao contrário. O Corinthians dominou o jogo e não soube aproveitar. O Flamengo deu 2, 3 chutes no gol e ganhou o jogo. Então, o que é o Corinthians, né? O que vai ser na próxima rodada, no próximo jogo o Corinthians, né? Então é difícil saber.
É difícil saber. É difícil saber. Contra o Inter foi o juiz, né? Então eu nem comento contra o Inter, porque coisas externas eu nem comento, entendeu? Já desisti desse negócio de ficar falando, o Klaus, o Daronco, o Pereira Sampaio lá, sei lá, o Wilton Pereira Sampaio. Então, eu já desisti já de falar de árbitro, entendeu? Já desisti já. Será que acabou o Mirassol? Não, o Mirassol vai continuar ganhando jogos, velho. O Mirassol vai continuar ganhando jogos e querendo vaga para Libertadores. Eu tenho certeza disso. É um time muito bem treinado, muito bem treinado. Contra o Flamengo também foi o juiz. Mas aí é um lateral ali e aqui, sabe? Então, não sei. Mas se tivesse feito os gols no primeiro tempo, poderia dar 10 laterais pro Flamengo que o Corinthians teria ganhado, entendeu? Se tivesse aproveitado as oportunidades, se não tivesse dado cavadinha, se não tivesse chutado a bola em cima do goleiro, entendeu? Próximo jogo é contra o Santos. A gente fazendo a nossa parte, irmão, nós chega lá. Não, de torcer, beleza. De torcer, todo mundo torce, entendeu? Sabe, mas e os jogadores, né? Eu não sei qual jogo os caras vão correr, qual jogo os caras vão achar que tá tudo bem, entendeu? Então era para ter sido vitória contra o Sport, vitória contra o Flamengo, vitória contra o Inter, né? E só conseguimos vencer hoje, entendeu? Então, será que conseguimos pegar uma Liberta pro ano que vem? Só se ganhar a Copa do Brasil. Na minha opinião, entendeu? Na minha opinião, só se ganha a Copa do Brasil. Pelo brasileiro, é muito difícil, até porque o Mirassol, que se eu não me engano está em quinto, sexto, ele tem 10 pontos de vantagem do Corinthians. Eu acho que pelo menos o que eu vi foi isso. O Mirassol tem 43 pontos e o Corinthians chegou agora aos 33. Então tá muito longe, né? Tá muito longe, entendeu? Então, pelo Campeonato Brasileiro eu acho difícil. Tem que ganhar a Copa do Brasil, entendeu? Na minha opinião. Eu acho que o Corinthians deixou muitos jogos, muitos pontos, principalmente dentro de casa, perdidos, entendeu? Contra o Fortaleza era para ter ganho, contra o Red Bull Bragantino era para ter ganho, entendeu? Então, só aí já tô contando 6 pontos, né? Se a gente tá 10 de vantagem do Mirassol, se tivesse ganho esses jogos, olha só onde o Corinthians estaria, né? Eu acredito, irmão, como no ano passado o Corinthians não ia cair. Não, o Corinthians não vai. Esse ano o Corinthians não vai cair. Isso é certeza, entendeu? Isso é certeza. Mas vaga para pré-Libertadores eu posso até. Eu tô até meio ressabiado com pré-Libertadores, né? O Corinthians perde muito, joga na mão e entrega fácil. Então, é isso. É basicamente isso. Vai ter outros jogos que o Corinthians vai entregar o ouro. Isso é certeza, entendeu? Isso é certeza. Pelo elenco que tem, curto, aí o jogador machuca. Até dezembro, o Corinthians vai ramelar uma vez. Vai ramelar alguma vez, entendeu? O Corinthians não cai até porque tem times piores. Então. É uma briga ali entre Santos, Juventude, Vitória e o Sport já era. Eu acho que desse ano dificilmente algum. O Atlético Mineiro tá querendo muito. O Internacional tá querendo muito, né? Não sei, eu não vi a classificação ali muito, mas Inter, sei lá. Não acredito que ele vai para Libertadores. Pelo brasileiro também não. Pela Copa do Brasil eu acho possível. Eu acho que se o Corinthians passe do Cruzeiro, tem grande chance de ser campeão da Copa do Brasil, entendeu?
que o Cruzeiro dos quatro é o time mais forte, né? Das semifinais aí. Só se for pela Copa do Brasil, pra mim. Porque pelo brasileiro tá muito longe. Tá muito longe. Tenho medo de pré-Libertadores, Eu nem sei o que vai ser desse 2026 do Corinthians, pra te falar a verdade, viu? Pra te falar a verdade, eu nem sei o que vai ser, porque assim, essa história aí de mudança de tabela, que o brasileiro vai começar junto com o paulista. Puta, mano, pra um time que não tem dinheiro, pra um time que deve, pra um time que tem transfer ban, pra um time que não vai contratar muito ano que vem, entendeu? Pelo que vem caminhando, né? Então você conciliar brasileiro e paulistão ano que vem, e você pensar em pré-Libertadores, vixe. Se Deus quiser, o Corinthians vai trazer o tetra da Copa do Brasil, tomara, tá merecendo. Nos últimos anos o Corinthians vem merecendo esse tetra, né? Ano passado o povo achava que o Corinthians ia pra Série B. É só ver como é que jogava, né? É só ver como o Corinthians jogava, né? Passava sufoco contra o Criciúma dentro de casa. Eu fui no jogo, né, em que o Corinthians teve que virar o jogo contra o Criciúma, né? Então tava nessa situação aí. Estreia do Hugo Souza. Então, muita gente achava, e com razão, que o Corinthians poderia cair. Porque o time era horroroso. Horrível. E hoje tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Todo mundo acha isso. Todo ano o mesmo papo. Então, mas todo ano o mesmo papo porque o Corinthians pede isso, né? O Corinthians pede que todo mundo fale que vai cair, né? Pela questão política, pela questão que não tem dinheiro para contratar, né? E deve Deus e o mundo. Então, há de se concordar que o Corinthians pede que a própria torcida ou que a mídia, os programas de televisão fale todo ano, chega julho, agosto, setembro, o Corinthians tá ali, querendo, né? Então, tá sendo igual o Santos, né? Uma hora vai. Infelizmente, se ficar namorando toda hora, 3, 4 anos seguidos, 13º, 14º, aí perde 2 seguidas, já escorregou mais um pouco. E Corinthians nessa situação é dose, entendeu? Namorando ali, 2023, venceu o Vasco lá, nossa, aí saiu do sufoco. Em 2024 teve a arrancada, né, fulminante ali de 9 jogos e aí ficou em 7º lugar ainda, né? Que pra mim é vergonhoso o Corinthians em 10º lugar. Pra mim é vergonhoso o Corinthians em 6º lugar. O Corinthians tem que brigar no máximo ali entre os 4 ou 5 primeiros, entendeu? Mas se pede, né? As diretorias, os conselheiros, né? Aqueles que roubam, que não roubam, que, né? Pedem, continuam insistindo para o Corinthians cair de novo para a Série B, entendeu? Aí eu não posso fazer nada. Mas é isso. Mas o Corinthians não vai cair não. Isso é certeza. Você acha que vamos virar SAF? Lorenzo, é difícil, cara. É difícil. Eu já falei aqui um monte de vezes que você não vai. Você tá no lugar que você tá de boa e você mesmo vai votar para você ser retirado da onde você tá. Então, os conselheiros, eles não vão votar para o Corinthians virar SAF para eles mesmos saírem, entendeu? Não tem como isso, porque pelo estatuto do clube é só
os próprios conselheiros votarem para virar SAF, para ter Safiel, para ter Ronaldo, sabe? Então, eu não acho isso possível não, entendeu? Porque se for para virar SAF e continuar aquelas pessoas que estão lá, então continue sendo o Corinthians associativo, entendeu? Continue o Corinthians do jeito que está, né? Agora, virar SAF, tem que se votar. E eles não vão votar contra eles mesmos, entendeu? Exatamente, o X17. Os próprios ratos, como você falou aqui, não tem. Não, eles não vão votar para eles mesmos saírem fora. Temos que arrumar um patrocinador de 15 milhões para pagar estacionamento. Eu acho isso estranho, a questão do estacionamento, sabe? Né? Já foi perguntado já perguntaram pro Stabile, né? O porquê que o Corinthians precisa ter um patrocinador, uma terceirizada do estacionamento. Se o estacionamento é do Corinthians, o Corinthians não consegue fazer ele mesmo, ganhar ele mesmo a questão do estacionamento, precisa ter uma empresa terceirizada que mande no estacionamento. Ele não soube responder, entendeu? Ele não soube responder. Aquele Andrés é muito ladrão. Não adianta só atirar em um, sendo que tem vários já espalhados por ali, entendeu? Você pode atirar, você pode tirar o Andrés, você pode tirar o Duílio, você já tiraram o Augusto, mas os amiguinhos continuam lá, entendeu? Então é por isso que eu acho muito difícil o Corinthians virar SAF. Muito difícil. Só se o Corinthians estiver mais arrebentado do que já está. Aí eles, não, vamos sair daqui, já sugamos tudo que precisa, o que, né? Augusto Melo não tem como ser melhor, o Lourenço. Não tem como ser melhor, cara. Não tem como ser melhor. Sabe por quê? Porque ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele tinha a torcida do lado dele, ele tinha as organizadas do lado dele, ele tinha a mídia do lado dele e ele conseguiu fazer o que fez. No primeiro contrato que ele fez, já apareceu polícia civil, polícia federal na porta do Corinthians, né? Então, pra mim, ele não é melhor em nada. Ele é mais do mesmo, ou pior do que eles, né? Ou pior, entendeu? Ele teve a esperança de todo mundo, 60% de votos, né? Até mais, eu acho, né? Então ele teve tudo para arrumar o Corinthians, mas o Corinthians está assim praticamente, não só dele, mas dos ex-presidentes. Sim, todo mundo, cara. O Andrés destruiu o Corinthians, mas teve gente para arrumar o Corinthians e continuou destruindo. Entendeu? Continuou ainda destruindo, né? Então é difícil, sabe, dizer quem é mais, quem é menos. Todo mundo fez merda. Não adianta você ficar falando, eu prefiro o Augusto porque o Augusto foi menos pior. Porra. É difícil, né? É difícil isso. Entendeu? Mas é isso, gente. Se a gente ficar aqui nesse papo aí, a gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã. Mas o importante é que o Corinthians venceu. 10º lugar no campeonato. Tem a rodada ainda amanhã, né? Torcer pro Grêmio não ganhar, né? E viver disso e ver se domingo. Não sei que dia que vai ser o jogo do Santos. Mas torcer pelo menos pro Corinthians estar a fim de jogar, né? Estar a fim de jogar. Tá certo? Tamo junto, gente. Forte abraço. Vai Corinthians, 3-0 contra o Mirassol. Não jogou nada, mas ganhou. É isso que importa.
E finalmente o Corinthians venceu dentro de casa. Depois aí de 3 rodadas terríveis. Tamo junto, gente. Forte abraço. Vai Corinthians até qualquer hora. Vamos ver. Falou!